Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, debaixo da graça, do amor, da presença do nosso Senhor e Pai. Neste dia eu quero trazer mais um momento de reflexão. Sim, nós estamos em campanha, mais uma quarta-feira que o Senhor nos permitiu estarmos juntos por aqui, mas nós estamos debaixo da graça do nosso Pai. Então eu queria nessa manhã, neste dia, trazer mais uma reflexão à sua vida para fortalecer, alimentar, desenvolver a minha, a nossa fé no Senhor. Por isso eu queria convidar você a abrir comigo a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 3 ao versículo de número 9. Marcos 14, do versículo 3 ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor para nós. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns de seus discípulos, dizendo: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse-lhes: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Versículo 7. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém? Palavra do Senhor para nós, povo, filhos do Senhor. Amém? Amados, nós estamos em mais um dia da nossa campanha, em mais um momento onde nós vamos ser ministrados a respeito de uma fé que agrada, uma fé que é gerada no Pai para as nossas vidas. E então eu queria trazer a sua vida, trazer sobre a sua casa neste dia, nesse momento, mais uma palavra do Senhor para nós. E uma fé que ela é gerada no Pai, queridos, ela vai nos conduzir pelo caminho do crer em uma realidade transformada pelo próprio Pai, pelo próprio Senhor. Ainda que eu não esteja vivendo essa realidade concretamente nos meus dias. Então essa fé vai me fazer acreditar naquilo que está por vir, naquilo que ainda vai ser manifestado. E com isso eu queria convidar você a abrir comigo a tua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, que diz assim, Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Os quais ministraram em figuras e sombras das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois disse-lhes: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Amados, Moisés e grandes homens e mulheres do Senhor foram conduzidos, foram guiados por figuras, por sombras, de um modelo divino que ainda iria ser manifestado, que ainda iria ser revelado. Porque o modelo perfeito do Pai ainda não tinha sido manifesto em nosso meio. Então eles se moviam por imagens, por contornos daquilo que lhe foi revelado em seu tempo. E um exemplo claro disso é o acontecimento do Êxodo, quando Jesus, quando o Senhor orienta Moisés e o povo a tomar um cordeiro e a ungir os umbrais das portas, com aquele sangue, como forma de proteção, para que quando o anjo da morte passasse pelo Egito, não os tocasse. E séculos depois, já que nós estamos aí entrando no período da Páscoa, séculos depois, Jesus ele vai vir a essa terra. E a revelação que João Batista vai ter é que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, Jesus é o Cordeiro que foi entregue para que nós tivéssemos salvação. Ele foi o Cordeiro que foi entregue para que a morte e morte eterna não tivesse mais poder e domínio sobre nós. Então nós vemos que aquilo que homens fizeram no passado era apenas sombras daquilo que viria a acontecer. Na questão do cordeiro, eles simbolizavam, eles sinalizavam o ápice que aconteceria na pessoa de Jesus Cristo.
E isso Paulo também vai deixar claro em outro momento lá em Colossenses, aonde ele vai dizer assim, lá em Colossenses: esses rituais são apenas sombras das coisas que haveriam de vir, porque toda a realidade encontra-se, todavia, em Cristo. Queridos, que nós nesses dias possamos continuar vivendo e viver ainda mais a nossa vida, né, ao ponto de revelar aquilo que há de vir. Revelar a glória, a graça, a presença do Senhor em um mundo tão aflito, de um mundo tão perdido e que precisa de uma direção. E nós temos essa direção. Já nos foi revelado as coisas que haveriam de vir, as coisas que haveriam de acontecer, já está em nós. Então, que nós possamos revelar aquilo que o Senhor já colocou em nós, com a consumação do reino de Deus na nossa vida, com a obra de Jesus Cristo. Porque esses homens, eles viveram sinalizando as coisas que haveriam de acontecer. E eu queria chamar sua atenção para essa mulher, porque foi exatamente isso que ela fez. Ela sinaliza naquilo que ela cria, naquilo que ela acreditava. Esse texto que acabamos de ler narra, né, os momentos antes de Jesus ir ao encontro do seu martírio, momentos antes de Jesus ele ir para o seu momento de morte, de sofrimento. Mas essa mulher comunica com a sua atitude, ela comunica com a sua ação, de que aquele sofrimento, de que inclusive a morte não era o fim. Então que nós possamos agir, fazer como essa mulher fez, de ousar acreditar no Senhor, acreditar no Pai. Então que a fé do Pai gerada em nós possa mudar o nosso pensamento a cada dia para termos pensamentos de Jesus Cristo em nós e mudar a nossa ação, nosso modo de agir, para que a nossa vida comunique, para que a nossa vida seja uma expressão de confiança e de fé no nosso Senhor. Porque, amados, todas as coisas, Paulo vai dizer que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Eu creio fielmente que nada deteve Jesus, inclusive a morte, porque ele sempre andou debaixo do propósito do Pai. E com isso, nem a morte o deteve. Isso, amados, não nos isenta de passar pelos sofrimentos, mas, contudo, os sofrimentos terão de se submeter e cooperar para o nosso bem também. Então, que nós possamos, nesses dias, deixar que a fé gerada no Pai nos faça ver o que ninguém vê, acreditar no que ninguém acredita e ir além. Porque muitos estudiosos vão afirmar, muitos estudiosos vão dizer que essa mulher, ela teve uma fé muito além, ela acreditou naquilo que os discípulos de Jesus não estavam acreditando. E olha que eles andaram com Jesus e viveram muitas coisas. Porque lá em Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10, Jesus começa a discorrer, a dizer, olha, é necessário o Filho do Homem padecer. Ele vai ser preso, açoitado, humilhado, vai padecer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E, no entanto, quando Jesus começa a narrar o que era necessário ele passar, Pedro, lá no capítulo 8, Marcos, vai chamar Jesus, vai dizer assim, não faça dessa forma. Vai ser o momento onde Jesus vai repreender Pedro, dizendo, arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Então, nós vemos a dificuldade dos discípulos em crer em algo que Jesus estava falando. Mas essa mulher rompe e acredita no Senhor. Só que ela, a fé dela é tão ousada e é tão gerada nos céus, no Pai, que o texto vai dizer que Jesus estava em Betânia. Ou seja, Betânia ficava alguns quilômetros de Jerusalém, aonde Jesus consumou a sua obra. Então, o que nós aprendemos é que Jesus ele estava indo ao encontro, ao consumo da sua obra, do seu propósito. E então, isso quer dizer que essa mulher nunca tinha encontrado pessoalmente com Jesus ainda. Foi o primeiro encontro dela com Jesus. No entanto, a fama dos milagres e dos ensinamentos de Jesus foi o suficiente para aquela mulher acreditar nas palavras do Senhor. Foi o suficiente para ela acreditar que haveria algo glorioso que se manifestaria através da obra da cruz, que Jesus enfrentaria por todos nós. Então nós vemos o quão grande foi essa fé dessa mulher. Ela foi o primeiro encontro com Jesus, mas ela já acreditava em suas palavras sem precisar vê-lo pessoalmente.
Então, amados, que nós possamos acreditar naquilo que o Senhor tem falado conosco, sem precisar ver as coisas acontecerem, fisicamente, concretamente. Porque a palavra dele já é o suficiente para nós acreditarmos que, ao terceiro dia, as coisas irão mudar, já que ele está sinalizando que assim se sucederá. E essa fé dessa mulher levou com que os olhares de Jesus se voltassem para ela de modo especial. É o que nós vemos aí no versículo de número 9, quando Jesus disse: olha, em verdade eu vos digo que aonde quer que for pregado esse evangelho, a memória dessa mulher tem que ser lembrada. Ou seja, ela tira de Jesus uma expressão de acolhida, uma expressão de exaltação, porque ela surpreendeu, né? Vou usar essa palavra, sabendo que nada do que nós fazemos pode surpreender o nosso Pai, porque Ele já a conhece, mas vou dizer que essa mulher teve uma atitude inesperada naquele momento. E então Jesus disse: olha, ela tem que ser lembrada, porque sem me conhecer, ela acreditou naquilo que eu estava falando e sinalizando. Entretanto, amados, nós vamos ver que os discípulos irão repreender essa mulher. Ela vai ter e achar por parte dos discípulos uma ação de desaprovação, uma ação de reprovação, porque eles vão dizer lá por volta do verso 4 e 5, olha, esse desperdício. Você poderia estar ajudando de outras maneiras, desperdiçando. Mas essa mulher continuou dando o seu melhor ao Senhor. Porque o versículo 3 vai dizer que ela derramou, né, um precioso perfume sobre Jesus. E esse perfume, queridos, muitos estudiosos vão afirmar que equivalia, né, aí a quase um ano de trabalho daquela mulher. Então era algo que ela investiu mesmo em Jesus. E aqueles discípulos repreenderam a ação dela, dizendo que ela poderia ter feito diferente. Mas aí Jesus os repreende, dizendo: ela fez boa ação. Sabe por quê, amados? Porque toda semeadura que nós fazemos nos céus traz sobre nós uma colheita, traz sobre nós algo grandioso da parte do Senhor, que não alcança só a nossa vida, mas todos aqueles que estão à nossa volta também. Jesus, ele morre como o unigênito do Pai, mas ressuscita como o primogênito do Pai. Ele morre como o único filho do Pai, mas ressuscita como o primeiro de muitos irmãos. Toda semeadura que acontece no reino dos céus, ela vai trazer sobre nós novamente algo muito grandioso, algo que vai se multiplicar e se estender a todos. Por isso, se existe uma terra fértil, se chama reino dos céus. E se nós investirmos lá, nós vamos trazer sobre nós grandes coisas que irão alcançar não só a nós, mas aqueles que estiverem perto de nós também. Por isso que Jesus repreende esses homens, porque eles estavam muito voltados para a terra. Eles queriam que aquela mulher, né, ajudasse a manter a obra ali. Mas Jesus não está repreendendo, dizendo: olha, ela não deve fazer caridade, ela não deve ajudar o próximo. Não. Jesus estava dizendo: olha, a atitude dessa mulher foi bem maior, bem além do que uma atitude humana, né, corriqueiramente faz e age. Porque essa mulher ousou ver muito além do que o ser humano muitas vezes faz. Porque, amados, quando nós investimos na terra, amém, os recursos são válidos, mas ele se limita apenas à terra. Mas quando nós investimos nos céus em primeiro lugar, os céus trazem de novo sobre a terra agora um recurso inesgotável, ilimitado. Então que nós possamos, primeiro, investir no reino dos céus, porque os céus vão se encarregar de trazer para a terra novamente algo que não se acabará, mas que durará para sempre. Amém? Então que a nossa fé no Senhor, nesses dias, possa nos levar a fazer como essa mulher, dar o melhor para o Senhor. A acreditar nas palavras de Jesus, mesmo ainda sem ver ou saber como as coisas irão acontecer. O caso da ressurreição de Jesus foi um momento único e inédito na história da humanidade. Outros casos já tinham sido narrados na Bíblia, mas todo aquele que foi morto e ressuscitou como Lázaro, um dia voltou a morrer novamente. Mas a ressurreição de Jesus não, ela foi única e eterna. Ele ressuscitou e vivo está para todos sempre. Ele foi o primeiro a estrear, a inaugurar esse projeto do Senhor para as nossas vidas. Então aquela mulher não sabia como as coisas iriam acontecer, mas ela acreditou de que algo maravilhoso sairia daquele propósito e daquela obra de Jesus. Então que nós possamos ousar acreditar nas palavras do Senhor,
mais do que viver milagres, que possamos acreditar na palavra daquele que libera o milagre, que é o nosso Pai, como Noé fez. Noé, quando Deus chegou para Noé dizendo, Noé, é necessário construir uma arca, Noé nunca tinha visto um rio, um mar, porque lá nem chovia, era uma região muito seca, muito árida. Mas Noé não cogitou, Noé obedeceu ao Senhor. E ele então viveu milagres, ele viu a chuva abundante, porque ele acreditou na palavra do Senhor direcionando a vida dele. E essa fé não só o fez ver milagres, mas também foi um lugar de proteção no dia da adversidade. Por isso, amados, a fé que nós geramos no Pai, ela vai nos fazer viver milagres, sim, mas também vai ser um lugar de proteção, também vai ser um lugar de acolhimento, de salvação no dia da adversidade. Então, que nós possamos, nesses dias, estar no Senhor, para que nós possamos vivenciar e experimentar dessa fé. Uma fé que vai nos fazer acreditar em uma realidade que ainda eu não vi, que ainda eu não vivi, mas que eu creio que será grandiosa, eu creio que será extraordinário, porque o Senhor está falando, está sinalizando para a minha vida a direção correta. Amém? Então que nós possamos, nessa semana que vai adentrar, semana de Páscoa, refletir nisso. Como está a minha fé? Como eu estou alimentando a minha fé? Como eu estou respondendo aquilo que o Senhor tem gerado no meu coração? Essa mulher respondeu com uma atitude, querido, extremamente gloriosa e grandiosa. E ela colheu os frutos dessa atitude. Então, que eu e você possamos deixar o Senhor aprimorar, aperfeiçoar, fortalecer a nossa fé, para que a gente possa acreditar, ainda que eu não esteja vendo, mas eu acredito que assim como o Senhor falou, assim acontecerá. Amém? Que nós possamos, então, permitir que o Espírito Santo nos leve a estes lugares altos para aprimorar e alimentar a nossa fé. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor. Obrigada, Pai, porque em Ti nós temos o sim e o amém. Obrigada porque o Senhor está com os olhos voltados para nós. Pai, neste momento que o Senhor possa nos levar a este lugar onde a nossa fé vai ser alicerçada em Ti, onde nós vamos crer em uma realidade que ainda não foi manifesta, mas que ela existe no reino do Senhor. Uma realidade que não foi manifesta ainda por enquanto, o Pai, concretamente, mas que está no seu coração para ser revelado nos nossos dias aqui na terra. Por isso nos dê, Pai, a sabedoria, nos dê a coragem, nos dê a ousadia dessa mulher de ousar acreditar mesmo quando não estamos vendo, de ousar crer mesmo quando nós não sabemos como as coisas irão acontecer. Mas que a nossa fé possa estar firmada e voltada para o Senhor, aquele que é o consumador e o autor dela. Por isso, Pai, abençoa-nos, gera em nós essa fé que agrada o Teu coração, que faz com que os Seus olhos estejam voltados para nós, que faz com que nós venhamos a colher grandes feitos no Senhor e também uma fé que vai nos proteger, que vai ser transformada em uma casa, em um lugar de habitação, aonde a calamidade, a adversidade não vai ter em nós o peso, Pai, destrutivo, um peso de destruição, mas nós vamos passar por tudo isso fortalecidos no Senhor. Por isso, Espírito Santo, se conosco e ajuda-nos neste dia a gerarmos uma fé que está no coração do Pai para nós. É o que nós oramos no nome santo, vivo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, querido, te guarde. Até o próximo momento, por aqui ou no templo do Senhor, se assim Ele permitir. Amém? Mas enquanto isso não acontece, que você e eu possamos alimentar e aprofundar a nossa fé naquele que é o autor dela, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe.